É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. Mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é um convite para ser adulto. Olá, pessoal! Esse é o segundo episódio do Drops da Quarentena, do Convite para Ser Adulto. E hoje a gente vai falar sobre introvertidos e extrovertidos na quarentena. A gente decidiu fazer esse episódio porque a gente percebeu que toda essa coisa de isolamento social e quarentena bate bastante diferente para algumas pessoas e para outras. E percebemos também que talvez a gente pudesse, para simplificar, embora seja complicado generalizar, né? Que para simplificar a gente poderia dividir entre as diferenças dos introvertidos e as diferenças dos extrovertidos. Eu comecei a ver que para os meus amigos, que são mais extrovertidos que eu, as diferenças eram outras, assim. A coisa do ficar em casa, para mim, é muito fácil. Ficar em casa, para mim, é o mais fácil de tudo, assim. Parece que eu treinei para isso a vida inteira, porque eu posso ficar em casa o tempo que precisar, sem ficar desesperada para ir pro rolê, sem ficar desesperada para bater perna. Eu sou muito caseira, eu não tenho esse problema. Os meus problemas são outros, assim. Nos primeiros dias em casa, eu tinha um certo alívio, assim, de pensar, nossa, eu não preciso sair de casa. Vou poder ficar esse final de semana aqui inteiro deitado na minha rede, sem me preocupar que se eu passar esses 2 dias sem sair de casa, eu não utilizei o meu final de semana, eu não aproveitei o meu final de semana. Eu me liberei, assim, pra ficar do jeito que eu gosto de ficar. Então, num primeiro momento, eu senti que eu tava tendo menos dificuldade que os outros, mas aí as outras dificuldades vão aparecendo, o buraco é mais embaixo, assim. A gente vai falar disso ao longo do episódio. Amiga, me conta, o que você tá achando mais difícil daí desse teu lado, na tua galera dos extrovertidos? Então, dividindo a gente, né, introvertida e extrovertida, mas aquela coisa da graduação, né? Existem vários níveis de introversão e extroversão, e pensando a grosso modo, sendo introvertido quem se volta mais para si e extrovertido quem se volta mais para os outros, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, mas aí as graduações mudam. A gente brincou que a gente é um pouco a turma do centrão, né? Que apesar de eu estar mais para lá na régua para os extrovertidos, eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade de ficar em casa. Então, assim, no momento que entendi que eu ia ter que entrar em resguardo, em quarentena, para mim não foi difícil, assim, me organizar para ficar em casa. Tudo bem, eu lido bem com o silêncio, eu lido bem com a solidão, também já treinei bastante para isso. Mas eu sinto muita falta, assim, da minha liberdade. E eu penso na minha liberdade até de forma saudosista, porque parece que ela não vai ser devolvida para mim do mesmo jeito que eu tinha acesso a ela, né? E daí liberdade desde as pequenas coisas, que é ter vontade de comer um bolo e você poder sair no meio do dia e ir ali comprar os ingredientes ou comprar o bolo pronto, escolher o estabelecimento que você vai. E agora, nesse momento, como não é prudente que a gente continue tendo esses hábitos, né, por uma questão até de responsabilidade social, eu sinto que a minha liberdade foi roubada nesse ponto, assim. E eu, já ao contrário de você, eu já me sinto muita falta das pessoas, assim, de estar no meio das pessoas, entendeu? No rolê. Eu sonhei com festa, sinto falta do rolê. Sonhei com festa 2 ou 3 noites essa semana, e era festa, assim, um era uma balada, o outro era uma chácara que eu tava dormindo e começou a chegar gente, e aí virou uma grande festa, e tinha cachorro correndo, enfim. Eu sinto falta mesmo, assim, de estar no meio das pessoas. Isso é uma coisa que eu imaginei que fosse acontecer, mas agora ela tá bem concreta pra mim, assim. Eu sonho com isso, eu fecho os olhos, eu penso nisso, assim. Uma coisa bem Sagitário com Aquário, não é mesmo? Exatamente. É muito difícil com esse mapa astral, gente, a gente tem que ficar, assim, resguardado, sabe? E falando em Sagitário com Aquário, a minha gêmea de mapa astral, a Gabi, uma amiga nossa, Gabi Guimarães, que ela é a pessoa mais rolezeira que a gente conhece. Mais muito mais do que eu, que a gente mais conhece. rueira. Uma pessoa que, além de ser advogada, trabalhar no dia a dia com isso, ainda trabalha com arte, escultura, puxa bloquinho de pré-carnaval, é uma pessoa que está sempre cercada de gente. E ela fez um áudio para dividir com a gente como está sendo para ela essa experiência na quarentena. Isso aí, vamos ouvir a Gabi.
Olá, então eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, da galera, do contato físico, trabalho com o público, né? E além disso, eu faço parte dos movimentos culturais aqui, então sempre eu tô em contato com gente, sempre tô na rua. E assim, de repente, entrei em quarentena, fui me guardar em casa, tive que adaptar minha casa para isso, pelas questões do home office, do trabalho, pra dar um conforto, porque eu nunca parava em casa, né? Então, assim, a casa era assim, toma banho, troca de roupa, toma banho, come, dorme. A casa sempre foi, assim, de passagem. Então, assim, essa quarentena tá fazendo eu me conhecer, né? Tô conhecendo uma outra Gabriela, testando e ultrapassando também os meus limites. E sim, e a ajuda também é da tecnologia, né, que permite eu estar falando com a minha família, com os meus amigos, tá vendo eles por vídeo, participando de lives dos meus amigos, interagindo, né, com o mundo, assim. Então, assim, tá sendo super desafiador. Tenho certeza que vai vir uma nova Gabriela depois que isso tudo passar, assim como também acredito num novo mundo, né? E é isso aí, cada dia, cada dia é um conhecimento. Seguimos na quarentena. Ah, então, é isso, né? Ouvindo a Gabi, eu fico pensando que todo mundo, eu acho, que tá nesse processo, e daí sendo introvertido ou extrovertido, mas de reconhecer seu próprio espaço de uma forma diferente, né? E Isso é muito marcante, né? Muito. Eu fiz uma enquete no Instagram, o Datataia, e tem informações de que as pessoas estão explorando a casa de formas diferentes, então mudando os móveis de lugar, né? Eu mesma tô explorando a minha casa de um jeito diferente, usando meus utensílios domésticos, fazendo mais comida em casa, sentando em cantinhos que eu não sentava antes. Eu acho que esse pode ter sido um efeito aí para quem, principalmente para quem não estava acostumado a ficar em casa, né, Flor? Com certeza. Pra mim, eu já ficava bastante em casa, mas eu também tô descobrindo a minha casa de outras formas, descobrindo onde pega sol, em que horário que pega sol. Eu fico na varanda muito mais, eu almoço na varanda pra ver se pega algum solzinho. É outro jeito mesmo de se relacionar com o próprio espaço, né? Sim. E a Gabi tem uma cachorrinha, né? Ela tem um animal de estimação, que eu acho que faz toda a diferença para quem tá sozinho especialmente, mas acho que para todo mundo, né? Porque os animais, ele dão uma nova vida ao ambiente também, né? Sim. Sim, e tiram a cabeça da gente um pouco desse universo fechado, né? Do Corona Channel, assim. Isso. Não tem como explicar. Desliga um pouco o Corona Channel, sabe? Quando é hora de brincar com os bichos e tal. Não tem como explicar pro bichinho o que tá acontecendo, né? Então, a gente se abstém. Mas eu queria, assim, declarar aqui todo o meu respeito para quem está passando a quarentena tendo que entreter crianças de diversas idades, assim, sabe? Ah, com certeza. Meu respeito, minha admiração por você que é mãe, você que é pai e que tá convivendo com as crianças. É isso mesmo, porque a gente não tem essa experiência aqui para dividir com vocês, mas a gente tem plena consciência de que é uma dificuldade totalmente diferente. Você ter que virar, de repente, professor, recreador, enfim, né? Uma pessoa que inventa coisas, que faz experiências em casa. Eu também recebi depoimentos das pessoas que têm filhos dizendo, assim, que estão exaustas. Não queria falar nada, mas eu acho que é uma sensação, né? As pessoas estão tendo uma tripla, quádrupla jornada dentro de um espaço restrito, né? Sim, exatamente. Vamos para o nosso segundo áudio, então? O nosso segundo depoimento é da Virgínia Ferrante. A Virgínia foi nossa mediadora no Capitu, que é o grupo de estudos feminista que a gente participa. A Virgínia é cineasta e ela é assumidamente introvertida, assim. Ela posta os memes dos introvertidos, todos que você vê. Ela faz uma curadoria de meme maravilhosa, assim. E o áudio dela é muito legal, me senti extremamente acolhida. Vamos escutar. Então, acho que tem dois lados. Acho que surgiram alguns memes, né, dizendo dos introvertidos, do tipo, é o nosso momento, ainda mais eu que sou taurina, é do tipo, a gente gosta de dormir e comer, chegou o nosso momento, é o nosso momento de brilhar. É assim e não é bem assim. É assim porque realmente é um pouco mais confortável. A gente tá acostumado e a gente gosta de fazer isso, então não é uma coisa que a gente fica entediado facilmente. A gente consegue pular
de uma coisa para outra, de uma atividade para outra dentro de casa, né? Eu não me importo de ficar dias e dias corridos dentro de casa, de ver muitas séries e ler livro e, enfim, não ter contato com um monte de gente, de não ter festa e etc. E eu me alimento muito, assim, dessas coisas e de contato comigo mesma. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma questão com solidão que me dá muito medo. E eu tenho muito medo da minha introspecção, às vezes, me engolir. E essa não possibilidade de sair, essa não possibilidade de nem ver os meus amigos muito próximos, me dá medo. Tanto que eu, no começo, fui lá ficar um tempo com umas amigas minhas. Então, isso foi colocado em jogo também, do tipo, o quanto eu, na verdade, gosto de sair, é bom pra mim, faz bem pra mim sair. Isso foi bem foda pra mim, porque eu tava exatamente no momento onde eu tava tentando sair mais e de repente eu fui colocada dentro de casa de novo. Então, apesar de eu gostar muito, ver que é bem mais fácil pra mim do que pra outras pessoas, é mais difícil quando é uma coisa imposta. Gente, pra mim é isso. Pra mim, ela, assim, explicou minha vida nesse áudio, sabe? Depois que ela me mandou esse áudio, eu falei, gente, ainda bem que eu te escolhi pra gente falar sobre isso, porque eu me senti, assim, tão acompanhada nessa vida. E a gente conversou muito tempo sobre isso depois, e a Virgínia falou uma coisa que eu achei que é muito real, assim, que é o seguinte: o mundo é dos extrovertidos, gente. A Virgínia falou assim pra mim, eles são mais pop do que a gente, sabe? Não adianta. E eu falei, cara, é exatamente isso. O mundo é das pessoas que querem ir pro rolê. O mundo é das pessoas que estão, dos velhos pulando portão, entendeu? Ai, gente, amo, o mundo não é amo. da gente que tá debaixo da cobertinha feliz, assim. E aí, até nessa hora, na hora da quarentena, o sofrimento dos extrovertidos aparece mais. Até porque o extrovertido sofre pra fora, né? Eu penso que, assim, pra mim, a maior diferença entre introvertidos e extrovertidos não é nem a coisa de ser caseiro versus rueiro. É a coisa do processar as suas próprias questões pra dentro, consigo mesmo, em silêncio, ou Isso. processar as suas questões pra fora. Então, assim, eu senti, quando a gente começou esse processo de isolamento, eu ficava muito angustiada, porque eu via, e eu falei isso no primeiro episódio, assim, eu via as pessoas falando sobre, fazendo post no Instagram do que elas estavam sentindo, elas conseguiam botar pra fora, assim, e eu não conseguia botar pra fora. Eu tava muito, assim, processando as coisas internamente e sem conseguir colocar pra fora. Eu acho que em toda essa experiência de viver no mundo que é dos extrovertidos, o que mais me complicou, assim, até eu conseguir entender internamente, foi essa coisa, assim, eu não conseguia processar, botar pra fora, eu não conseguia postar no Instagram, eu não conseguia participar, sabe? Sim. Da experiência quarentênica, que tudo a gente faz muito coletivo hoje, né? Isso, enquanto muitas pessoas, na verdade, saíram, assim, resolvendo tudo, as primeiras pessoas que já estavam postando curso todos os dias, live todos os dias. Parecia que falava assim, meu Deus, essas pessoas, elas já entraram em quarentena quantas vezes na vida delas? Que elas estão sabendo fazer tudo que elas já tão estão rápido. prontas para essa experiência, né? Sim, é só uma impressão, na verdade, né? E ouvindo a Virgínia especialmente, eu fico pensando o que a gente tem a aprender, né? As pessoas, inclusive as mais extrovertidas também, né? Com o lado introvertido. Por que a gente não se conecta até para reavaliar qual é o seu rolê? A gente fala muito disso, né? De quem gosta de sair, quem é do rolê. Mas assim, qual é o teu rolê de verdade? O que você faz porque você realmente quer? E o que você faz porque você tá indo numa maré, né? A gente já sabe agora, quase um mês, estamos em casa, nós já sabemos que a gente é capaz de ficar em casa. Então, por que a gente vai sempre tá fazendo coisas ou se obrigando a fazer coisas, né? Isso eu acho interessante. O que você realmente gosta de assistir no Netflix? Quais são suas leituras preferidas? Quais são os restaurantes que você gosta de frequentar? As baladas, os bares e as festas, né? E o que você faz só porque você tá incluído num grupo? Quem é você sem seu grupo? Sim, sim. Isso é uma coisa muito legal mesmo
da gente se questionar nesse período. E eu acho aquele velho jargão, né? Quem sobrevive não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, é o mais adaptável. E a gente sabe que isso é verdade, né? Então, sim, muito. Exercer a nossa adaptabilidade aqui, se esforçar para enxergar todas as nossas vertentes e ver, assim, o que eu preciso fazer para sobreviver a isso? É ficar quieto em casa. Aquele negócio, né? Põe a bunda no sofá e acabou, entendeu? E fica. E daí analisa o que vai sair disso. Sim. Embora seja essa experiência de ficar em casa seja muito diferente, né, do ficar em casa do introvertido, assim, tem todo um medo associado, tem toda uma imposição associada, né? Eu fico pensando, e a Virgínia comentou isso comigo, que no início ela sentia muito mais vontade de sair do que ela sente na vida normal. E eu acho que isso é um possível efeito que eu imagino que seja muito comum, assim. Quando você sabe que você não pode sair, você tem mais vontade de sair, né? A proibição, ela te causa mesmo essa vontade de sei lá, de romper as barreiras. E a gente sente muita impotência nesse momento também, né? Então isso se mistura. Essa restrição do direito de escolha faz com que a gente reaja desse jeito, assim, querendo romper mesmo com isso e pensar nessas coisas, né? E aí, essa necessidade de sair muito ou de pertencer a grupos é porque a gente tem uma necessidade de pertencimento, né? O ser humano precisa pertencer. Então a gente precisa pertencer a grupo. Eu acho que nesse momento quem tá sofrendo muito, que não tá inserido no seu grupo, pode pensar nisso. Que a gente pode construir uma nova sensação de pertencimento se a gente for olhar que, na verdade, o isolamento é um ato coletivo. Então a gente não pertence só ao nosso grupo, a gente pertence ao mundo. E, portanto, a gente precisa se isolar, né? Sim, exatamente. A gente não esquecer do coletivo, né? A gente não esquecer que tudo isso é um movimento de coletividade também. É uma individualização em prol do coletivo. Pensando na coisa dos introvertidos, né? Eu acho que é importante a gente dizer assim, que não necessariamente o introvertido ele é uma pessoa que olha para si, né? Às vezes ele é uma pessoa que se aliena na própria solidão, assim. Que ele fica sozinho, mas que ele não tá sozinho se investigando, olhando para dentro, olhando para si. Eu fiquei muito com uma sensação no início de que eu acho que eu vou ter mais dificuldade depois, quando chegar ao final da quarentena e eu tiver que voltar para minha vida normal, eu tiver que sair do meu casulo e interagir socialmente, encontrar essa medida mais saudável para mim de convívio social, que eu acho que eu vou ter mais dificuldade do que eu tive para entrar no casulo. A Virgínia fala uma coisa no áudio dela sobre ter medo da própria solidão, assim, né? Do quanto a gente pode se enfiar num buraco de solidão. E eu acho que esse é um ponto em comum, assim, para os introvertidos. E aí, se eu puder dar um conselho, se é que posso, e aí é um conselho para mim também, é não se alienar na sua própria solidão, sabe? Não deixar que essa solidão te engula, assim. Eu vi ela falar isso no áudio dela e é uma coisa que eu acho muito também. O sair de mim, tanto sair de casa quanto sair da minha cabeça, me ajuda muito, me faz muito bem. Todas as vezes que a gente fez ligações em vídeo com amigos, todas as vezes que a gente ficou em grupo conversando e trocando as nossas impressões, todas as vezes que eu interagi com as pessoas que são importantes para mim nesse período, o meu dia acabou muito melhor, assim. Eu fiquei muito mais leve depois que a gente bateu um papo. Então, assim, ainda que a sua tendência natural seja ao isolamento e que o isolamento em si seja muito fácil e orgânico para você, toma cuidado para você não se alienar em si mesmo, assim. E para não se isolar demais e depois ficar com dificuldade demais de voltar para o mundo. É importante, né? É importante que a gente consiga se adaptar novamente. Quando as coisas... As pessoas falam muito assim, quando tudo voltar ao normal. Não entendo essa frase. Não existe normal, né? Não, e o que é o normal, né? O que é o normal? Vamos, né, pensar sobre isso. E para os extrovertidos, eu pensei assim... nem me sinto apta a dar nenhum conselho agora, tá? Porque eu não sei, eu sinto que as coisas, elas... Eu não tô bem o suficiente pra isso. Eu não tô. As coisas estão muito, assim, nebulosas pra gente querer ter um pouco de clareza.
Mas pensando que dentro do nosso isolamento social existem muitos silêncios e talvez a gente não precise preencher todos eles. Não precisa estar sempre assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, fazendo curso ou numa chamada de vídeo ou fazendo um artesanato. Às vezes você precisa deixar o silêncio acontecer para você ouvir as vozes da sua cabeça. Extrovertidos, existem vozes dentro da sua cabeça. Você não precisa da voz dos outros o tempo todo. Vamos escutar essa voz da cabeça e daí transformar isso, aquilo que eu falei no outro episódio, em algo para si. Você não precisa postar o que você está escrevendo, você não precisa postar a foto que você está tirando da sua quarentena, né, para registrar. Isso está sendo a sua impressão, a sua visão. Guarda para você, para variar um pouco. Então hoje a gente queria finalizar de um jeitinho diferente. A gente selecionou uma poesia aqui da Angélica Freitas, do livro Um Útero é do Tamanho de um Punho. E eu vou ler pra gente pensar, ainda que a gente esteja confinado com outras pessoas, a gente não pode se esquecer que a gente está com a gente mesmo. Eu durmo comigo. Eu durmo comigo, deitada de bruços eu durmo comigo, virada para a direita eu durmo comigo. Eu durmo comigo abraçada comigo, não há noite tão longa que eu não durma comigo. Como um trovador agarrado ao alaúde, eu durmo comigo. Eu durmo comigo debaixo da noite estrelada, eu durmo comigo enquanto os outros fazem aniversário, eu durmo comigo às vezes de óculos, e mesmo no escuro sei que estou dormindo comigo. E quem quiser dormir comigo vai ter que dormir do lado. Então é isso, gente. Nos encontrem no Instagram, @taipascoal, @flor_reis e no e-mail convitepraseradulto@gmail.com. Um beijo, boa semana para vocês. Até semana que vem.